E o tema hoje é um tema interessante, porque muitas pessoas, Brasil afora, têm dúvidas sobre esse tema, uso capião. Algumas pessoas até pronunciam erroneamente, porque não é uma palavra do nosso convívio, do nosso dia a dia. A uso capião é uma palavra latim, uma língua morta, uma língua que já saiu de cena, não se usa mais. Porém, ela existe e para que se proponha esse direito, é necessário se ter em mente essa palavra, ação de uso capião. O que é uso capião? Uso capião é o direito que todo cidadão, essa lei é brasileira, tá, gente? Todo cidadão ou cidadã brasileira adquire a partir de um determinado período de posse de algum bem. Esse bem pode ser um bem móvel ou imóvel. Pode ser um carro, por exemplo. Pode ser uma casa, pode ser um terreno, pode ser uma chácara, pode ser uma fazenda, claro, desde que você tenha em suas mãos, tá, o uso, o domínio desse bem, você tem todo o direito de propor ou de promover na justiça uma ação de uso capião. Ultimamente, se pergunta muito sobre o uso capião extrajudicial. É possível? Sim, é possível. A uso capião extrajudicial é aquela forma de você ir buscar a sua escritura pública através desse direito da uso capião. Você vai num cartório, tá? A partir de um certo determinado período de tempo, como eu já falei. Que tempo é esse? Esse tempo varia. Para cada situação se aplica a lei conforme ela determina. A lei divide várias modalidades ou várias formas de você pleitear esse direito. Se você tem 2 anos, por exemplo, você já tem direito a entrar na justiça com uso capião. Basta ser que você esteja no imóvel de até 250 metros quadrados. Daí, com esse imóvel, 2 anos nele, sem nenhuma imposição, ou sem que tenha aparecido o dono para dizer, epa, esse imóvel aí é meu. Epa, como você sabe que já está no imóvel há 2 anos, morando nele como se dono fosse, sem até aquele momento ter aparecido uma pessoa para te contestar essa moradia, a partir dali você já sabe que você tem o direito a buscar através desse instituto chamado uso capião a propriedade para seu nome. Basta que para isso você reúna as condições que não são difíceis, são condições simples. Uma delas é sem que more há 2 anos, sem alguém chegar e contestar, que você esteja no imóvel como dono e que, no mínimo, você não more por um tempo, saia, tem que você estar direto desse imóvel, no mínimo há 2 anos. É somente a partir de 2 anos? Não. Dependendo do tamanho do imóvel, você pode estar há 2 anos, é o menor lapso temporal para você propor essa ação. 2, 5, 10 e 15. Varia do tamanho do imóvel, da condição como você entrou no imóvel. Aí, é possível também você propor essa ação de uso capião naqueles casos em que você adquiriu o imóvel através do contrato de compra e venda e o dono desapareceu. Não interessa a forma que o dono desapareceu, se foi porque faleceu, se foi porque mudou de cidade, você não a encontrou mais.
seja qual for o motivo. Se você tem um contrato de compra e venda e o dono não aparece para fazer essa transferência do imóvel no cartório, você pode resolver esse problema através da uso capião, bastando para isso que você obedeça. Quem deve fazer a uso capião? Qualquer pessoa que esteja no imóvel nessas condições tem todo o direito de fazer uso capião. Eu não estou aqui aconselhando que você invada o imóvel, faça uma invasão. No dia seguinte, o proprietário, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, o proprietário vem e diz, olha, esse imóvel é meu, está aqui a escritura, eu tenho tudo, por favor, desocupe meu imóvel. Não é essa a condição, é a condição em que você encontra um imóvel abandonado, você entra para dentro dele, passa a exercer a condição de dono, de proprietário, passa a zelar, tá? E, completado 2 anos, sendo um imóvel com esse tamanho, mínimo, no máximo 250 metros, mínimo, não interessa, mas que tenha um imóvel até 250 metros, você já tem esse direito de propor na justiça a ação de uso capião. O que você tem que fazer? Contrate um advogado, passe para o advogado a condição que você está nesse imóvel, que você encontrou o imóvel abandonado, está aí há 2 anos, e você pretende, já que a lei te dá esse direito, você pretende colocar o imóvel no seu nome. Logicamente, o advogado vai pedir a você, vai solicitar a você a documentação, a prova de que você mora no imóvel há 2 anos. Qual é a prova? Pode ser água, pode ser luz, pode ser IPTU, pode ser qualquer correspondência que chega no local. Qualquer correspondência que chega no local, em seu nome, já serve como prova de lapso temporal, de que você realmente está no imóvel, no mínimo, há 2 anos. Feito isso, a partir desse momento, o advogado vai te pedir alguns documentos e vai dar o primeiro passo, que é entrar na justiça com o uso capião. Ele pode entrar, como o tema que é uso capião, mas nós temos também a uso capião extrajudicial, ele pode entrar com a uso capião extrajudicial em alguns momentos, sim. A uso capião extrajudicial é aquela ação que você faz no cartório. Só que a lei, ela veio um pouquinho complexa, porque ela exige que, para que você possa fazer uma uso capião no cartório, que o proprietário anterior concorde com aquela uso capião. Logo, se você adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda, o proprietário você não sabe aonde anda. Não sabe se ele mudou de cidade, se ele faleceu, você não tem qualquer contato com essa pessoa. Impossível você suprir esse requisito, que é a concordância do proprietário anterior. Por isso eu digo, vá direto para a justiça, que você sai ganhando. É possível fazer no cartório? mas lembre-se, no cartório você vai depender da concordância do proprietário anterior. Por isso, sempre eu aconselho que se faça isso direto na justiça. Não é uma ação tão demorada, já foi, hoje não é mais, até porque hoje o procedimento é eletrônico e as ações, elas têm, dentro do processo eletrônico, caminhado bem mais rápido. Eu aconselho a todos vocês que busca sempre o meio mais econômico. Muitas pessoas me perguntam quanto se cobra de uma ação de uso capião? Depende, o advogado tem um parâmetro tabelado pelas OABs de cada estado, que tem um preço lá, mas o advogado pode cobrar um outro preço. Ele pode cobrar 10% do imóvel, 20% do imóvel, até 30% do imóvel. Isso aí é uma questão que você deve
tratar diretamente com o seu advogado. É uma ação um pouco complicada, não é uma açãozinha tão simples, mas também não é nada impossível. É uma forma de você legalizar seu bem. Apenas você tem que saber que toda vida que você adquiriu um imóvel através da uso capião, a escritura vai constar que aquele bem foi adquirido através da uso capião. Ou seja, você teve, supriu todos os requisitos da lei, teve a posse, e a partir daí você adquiriu o direito ao uso capião. Isso vai desvalorizar o seu imóvel em nada. O imóvel é o seu, o imóvel vai ter o mesmo valor do que o imóvel adquirido através de uma compra e venda. E especialmente naqueles casos em que você comprou com contrato de gaveta, porém, aquela pessoa que te vendeu sumiu, desapareceu, e você não tem como encontrá-lo. Encontrou agora a forma de você legalizar sua propriedade e, enfim, conseguir a tão sonhada escritura pública é através da uso capião, que eu aconselho que se faça direto na justiça, tá bom? Na uso capião extrajudicial, o documento mais importante para instruir esse pedido no cartório é uma ata notarial. O que é a ata notarial? Você comparece num cartório de notas, tá? E comunica ao tabelião que você está no imóvel há 2 anos e você quer fazer uma ata notarial. Lógico, tem seu preço, o cartório vai cobrar e você vai pagar. Aquele documento que chama-se ata notarial, tanto vai servir para a uso capião extrajudicial, como vai servir para a uso capião judicial. Eu até aconselho que, mesmo que você vá fazer judicialmente, que faça essa ata, porque é um documento com fé pública, tá? Ele não é um documento tão caro, mas você já avança na justiça, porque o juiz já tem a sua declaração através daquela ata, não vai mais precisar te ouvir. E logo você já dá um passo, você já entra na justiça resolvida esse prazo de o juiz te chamar para te ouvir, e aquele procedimento demorado 30 dias, mais 30 dias para alguém contestar. Então, se você já apresenta, já instrui sua ação, já dentro do seu processo, você tem essa ata notarial, entrega seu advogado vai saber que sua ação vai andar mais rápida. Nós já estamos aí com quase 20 minutos de live, né? Eu tenho algumas perguntas que já me chegaram aí, por exemplo, no Facebook. Eu estou apresentando essa live em 2 redes sociais, Facebook e Instagram, tá? E acredito que semana que vem já vai estar disponível também no meu canal no YouTube. Pediria até a vocês aí, por gentileza, se inscreva no meu canal, lá tem muito material bom, lá nós temos algumas lives e outros vídeos que eu faço informando direito para você, cidadão comum. Trago sempre uma linguagem simples para não dificultar o entendimento. A primeira pergunta que já me chegou aqui é: quais os requisitos da uso capião familiar? Olha, na uso capião familiar, é muito simples, tá? Você pode fazer uma uso capião familiar tanto no imóvel aonde você e mais 2 ou 3 pessoas da sua família, tá? Da sua família, entra no imóvel e vocês podem entrar compondo a ação como autores, todos vocês, como você pode fazer um uso capião familiar naqueles casos de herança, onde você mora numa casa e nunca vocês fizeram o inventário. Nunca ninguém fez o inventário. O que acontece? Você pode muito bem, ao invés de fazer o inventário, que não é um processo barato, tá? Não é um processo barato, você já promover diretamente a uso capião familiar. Inclusive, se você mora numa residência
onde aquela residência pertence a 5 herdeiros, e só você mora nela, você pode fazer a uso capião contra os demais herdeiros, que não promoveram o inventário e nenhum deles interpôs ou foi contra a sua moradia. Você entrou no imóvel com o consentimento deles, você não paga aluguel, você não tem contrato de compra e venda, mas você está lá como dono, na condição de dono, usufruindo do imóvel. Nesses casos, você pode sim fazer a uso capião familiar contra aqueles outros herdeiros que, embora tenham o direito, não se opuseram contra a sua condição de moradia e na sua condição como dono. Você é o dono por força da uso capião, é só você propor na justiça, o juiz vai declarar. Lógico que existem alguns requisitos a suprir, se a gente for falar, apontar artigo de lei, isso nós vamos levar 2, 3 horas numa live. Essas lives muito longas não têm agradado, eu tenho recebido alguns apelos para que faça um resumo básico onde as pessoas possam entender. Então, é completamente possível, sim, fazer a uso capião familiar, ok? Vamos à próxima pergunta. Olha, está chegando mais uma pergunta. Posso fazer a uso capião apenas de parte do imóvel? Pode sim, pode e deve. Pode e deve. Quais são as condições que você faz a uso capião apenas de parte do imóvel? Com a verdade. Digamos que você encontrou um casarão abandonado. São Paulo, isso é muito comum acontecer. Você encontrou um casarão abandonado. Nessa casa, você ocupa apenas sala, quarto e cozinha, mas essa casa, ela tem 30 cômodos, por exemplo. Só que você só ocupa 3 cômodos dessa casa. Como a verdade deve prevalecer em todos os procedimentos, faça isso. Proponha a uso capião apenas da parte que você usa como dono, que você tem o domínio, que você manda. Nesses 3 cômodos que você mora, você recebe visita, você paga água e luz só desse espaço, porque é nesse espaço que você tem a ligação da luz, a luz que serve a você só está nesses 3 espaços, a água que serve a você só está nesses 3 espaços. Logo, você tem todo o direito de fazer a uso capião parcial, ou seja, apenas do espaço que você ocupa na condição de dona, tá? Vamos ver se chega mais alguma pergunta. As perguntas estão me chegando pelo Facebook, tá? Mas eu estou aqui atendendo, eu estou em tempo real mandando as respostas tanto para o Facebook como para o Instagram. E aproveitando, mais uma vez, pedindo a vocês, me sigam no YouTube, o meu canal tem muito material. Essa live, inclusive, irá também para o YouTube, mas tem outras lá, tem vários materiais com informações de suma importância, onde você vai entender, porque sempre trago uma linguagem simples, eu não uso linguagem técnica, nem linguagem jurídica, para não dificultar o entendimento. Tem um contrato, outra pergunta, tem um contrato de compra e venda, não, tem um contrato de locação, posso fazer uso capião? De uma certa forma, não. Por quê? Se você tem um contrato de locação, você entrou nesse imóvel conhecendo um proprietário. Ele fez um contrato de locação para você. Logo, você não tem direito ao uso capião. Mas é possível. O direito é assim, o direito a gente trabalha com possibilidades. É possível você vir adquirir o direito de um imóvel do qual você entrou na condição de inquilino. Claro que é completamente possível. Como? Vou te explicar agora. Você entrou no imóvel
através de um contrato de locação. Esse contrato, digamos que foi residencial, né, e o contrato de locação, a lei estabelece um prazo máximo de 3 anos, né, 36 meses. Aí o proprietário fez um contrato para que você permaneça no imóvel por 3 anos, com aquelas cláusulas lá que vocês combinaram. Você entrou no imóvel sem problema nenhum. Você fez o contrato diretamente com o proprietário. Fato. Tá, tudo bem. De repente, terminado o contrato, o dono desaparece, você não recebe nenhuma notificação, você procura o proprietário, ninguém te informa onde está, tá? E você continua no imóvel. Mudou completamente a situação. Você entrou como inquilino, com contrato de locação e ficou no imóvel 3 anos. Pagou durante os 3 anos. Terminado o contrato, o dono desapareceu. Foi embora, foi morar nos Estados Unidos ou em qualquer um outro país. Não te avisou, não deixou uma conta para você depositar, não te notificou, não passou essa responsabilidade para uma imobiliária. É possível você adquirir o direito de uso, capi, esse bem? Claro que é, completamente possível. Eu, como advogada, conhecendo essa história, tá? Conhecendo essa história, eu nem sei, tá? Eu nem sei se seria legal a juntada desse contrato nesse primeiro momento, quando você pleitear. Por quê? Tem juízes que têm a cabeça muito fechada, tá? Que vai rigorosamente ao pé da letra, a letra da lei. Então, se você está no imóvel, passou o período do contrato, após o contrato ninguém apareceu, você está com a posse ali e como dono. Você não tem mais ninguém para receber aluguel, tá? Você cuida do imóvel, você, inclusive, pode e deve até pagar IPTU, pagar aqueles encargos que o imóvel detém. Você deve pagar, eu até sugiro que pague. Mas, após 3 anos, esse dono desaparece, ninguém vem te comunicar, ninguém pede o imóvel, ninguém renova o contrato, e aí? Você não é dono? Claro que é. É dono, sim. E deve, sim, nesses casos, você já conta, você não vai contar o período do contrato. Esse não, porque esse existe uma regulamentação, que é uma lei feita entre você e o proprietário. Porém, após os 3 anos, terminado o contrato, não houve a renovação, o dono sumiu, não teve a quem você pagar o aluguel, logo não houve mais o contrato. A partir dali, você passa a ir conquistando esse direito, a ação de uso capião. Passado 2 anos, se for um imóvel com esse, dentro desse tamanho de até 250 metros, a partir de 2 anos, você já pode pleitear a ação de uso capião. E assim, se fosse um imóvel que exigisse um tempo maior, 5 anos, 10 anos, ou até 15 anos. Desde que você entre no imóvel de forma legal, desde que você supra sem nenhuma violência, você tem tudo para adquirir a propriedade em seu nome através da uso capião. Tem uma outra pergunta, muito interessante. Moro de favor no imóvel. Tenho direito a uso capião? Aí é uma outra situação. Como que você mora de favor no imóvel e quer ficar com a propriedade, tá? É até um risco, tá? Para você que é dono de imóvel, deixar alguém morando nele e a pessoa mudar um pouco os fatos, entrar com esse pedido na justiça, de repente você não é localizado para a contestação e esse imóvel poder, através de uma sentença, ser declarado desse autor que propôs essa ação através de um favor. Então, o que eu digo? Sempre que você ceder um imóvel para alguém morar, ceda através do contrato de comodato. É um contratozinho que você faz com 3, 4, 5 cláusulazinhas. Nem precisa você procurar um advogado, procura um estudante de direito que está louco para aprender, pede a ele, elabora um contrato para mim de comodato, eu estou cedendo minha casa para alguém morar, porém não vou cobrar nada, vou ceder por 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Faça um contrato, porque esse contrato já vai te livrar de uma possível ganância, de uma possível má-fé dessa pessoa que está aí. Então, olha, morar de favor do imóvel não te dá o direito de você fazer a ação de uso capião, tá bom? É bom que se saiba que tudo que a gente vai fazer na vida, que você tem que priorizar é a justiça, é o direito, tá bom? Vamos considerar que essa pessoa foi legal, te ajudou, te cedeu através de um favor aquele imóvel para você morar, não tem porquê você já pensar em promover uma ação de uso capião. E a pessoa que faz isso, que libera um imóvel para alguém morar sem nenhuma contraprestação, eu aconselho, faça um contrato de comodato. Esse contrato é um contrato que você está dizendo que está deixando ele morar, por quanto tempo ele não vai te pagar nada, porém vai zelar do imóvel. Pronto, você já fica livre, definitivamente, de correr o risco de responder uma demanda, tá? De ter que responder uma demanda de uma ação proposta para a aquisição do bem através da uso capião. Tem uma outra pergunta que se eu pagar o IPTU, eu consigo a uso capião? Olha, não é que o simples fato de você pagar o IPTU te dá o direito de você adquirir o bem através da uso capião. Mas não é de tudo ruim, é bom que se pague. Se você entra no imóvel como um dono, você não enganou ninguém, você não forçou ninguém, encontrou um imóvel abandonado, mas você entra e passa a exercer a condição de dono. Por que não pagar o IPTU? Pague, vai guardando, você manda ligar a água e a luz e guarda os documentos. E tudo isso serve, sim, de prova para convencer o judiciário de que, desde aquele período, você usa aquele imóvel como se dono fosse, tanto é que você paga a água, paga a luz, paga IPTU, etc, etc. Então, não é um requisito obrigatório para uso capião, o pagamento do IPTU de água e luz, mas serve, sim, de prova, de convencimento de que você exerce o papel de dono, tanto é que paga IPTU, paga água e paga luz. E prova também o lapso, o período que você está no imóvel, tá bom? Então, tem algumas pessoas hoje estão aqui bem no Facebook, bastante perguntas, nós já estamos com mais de meia hora, meu Deus, o tempo voa. Olha, gente, como eu recebi muitas reclamações de lives muito demorada, eu não quero ultrapassar uma hora, exatamente para que as pessoas que possam, que têm esse tempo disponível, não corram o risco de ficar sem fazer alguma pergunta. O imóvel, olha, veja mais uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook. O imóvel que não tem matrícula ou transcrição, pode ser feito uso capião? Pode sim, pode sim. A ausência da matrícula não é motivo para que se deixe de fazer a uso capião. Por quê? O imóvel que tem matrícula, tá? O imóvel que tem matrícula, quando o juiz determina ao cartório que transfira aquela propriedade para o seu nome, quando o juiz determina, se ela já tiver uma matrícula, se o imóvel já tem um número, o que é matrícula? Matrícula nada mais é do que um número para identificação, como o número de RG, como o número de CPF. Então, os imóveis que têm escritura públicas, eles detêm um número de matrícula. E tudo que recai de penhora, de dívida, recai sobre aquele número de matrícula. Portanto, a pessoa está me perguntando se, para um imóvel que não tem matrícula, se pode ser feito a uso capião. Pode sim e deve ser feito. E quando o tabelião recebe a ordem judicial de transferir aquele imóvel para seu nome, o cartório
estabelece um número de matrícula e, a partir dali, segue aquela matrícula que foi estabelecida pelo cartório. Tá? É completamente possível e a ausência dele não é motivo para te tirar o direito de fazer essa ação de uso capião. Tá? Tem mais uma perguntinha aqui. O imóvel que eu não tenho... não. Esse já respondi. Vamos lá. Então, gente, olha, nós estamos tratando aqui da forma de adquirir um bem através da uso capião. Já expliquei para vocês que é possível você conquistar esse direito através de um bem que você encontrou abandonado, através de um bem que você entrou nele por meio de contrato de locação, e ao término do contrato, o proprietário desapareceu e ninguém impôs a sua continuidade no imóvel, através do imóvel que pertence a uma família, e você mora, tá? E não houve o inventário e os outros herdeiros também, ninguém se opôs à sua moradia, você pode também fazer a uso capião familiar e por aí vai. Temos mais uma pergunta aqui. A uso capião deve ser registrada na matrícula do imóvel? Deve. Claro, olha, quando chega nessa hora, na hora do registro da uso capião, já é o momento final da ação. Já é um momento final. É nesse momento que vai ser registrado em seu nome que você está adquirindo aquele bem através da uso capião e automaticamente o número de matrícula, se ele já tem, segue. Se ele não tem, o tabelião de nota vai estabelecer um número e você segue com a sua propriedade em seu nome, tá? E com escritura pública. A partir dali, o seu imóvel tem o mesmo valor de mercado. Não pense você que em conseguir um bem através do Instituto da uso capião desvaloriza o imóvel, de forma alguma, porque tudo tramita de forma transparente, de forma legal e em obediência ao que dispõe o Código Civil e a Constituição Federal. É constitucional, tá? Esse direito da uso capião. Portanto, não tenha medo, você está no imóvel nessas condições em que eu já comentei, você é proprietário sim, porque a lei assim dispõe. Eu queria ver... tá. Olha, mais uma pergunta. Como posso saber se já tenho direito à ação de uso capião? Essa pergunta talvez seja uma das perguntas que todo mundo quer saber. Como já posso saber, ou como posso saber se já tenho direito ao uso capião? Vamos fazer uma leitura. Você entrou no imóvel porque o imóvel estava abandonado. Você disse, opa, estou sem casa, pagando aluguel, estava pagando aluguel, desempregado, e aquele imóvel ali está abandonado, não aparece ninguém. Quais são as características do imóvel abandonado? Primeira característica do imóvel abandonado é aquele imóvel que no seu entorno está cheio de mato. Segunda característica do imóvel abandonado é água e luz desligada ou cortada. Então, se o imóvel já tem essas características, aquela cor velha, aquela pintura acabada, aquela manchada, que o tempo se encarregou de fazer essas provas para ti, né? O tempo se encarrega de fazer essas provas para você. Aí você já sabe que o imóvel está abandonado, entra para dentro dele e, se é um imóvel dentro desse tamanho, ou seja, com até 250 metros, e o imóvel urbano dentro da cidade, ali você já sabe que já tem direito ao uso capião, já deve
pensar, procurar um advogado, conversar, contar para o advogado sempre a verdade. Ó, eu encontrei esse imóvel abandonado, estou aqui há 2 anos, exerço o papel de dono, aqui eu já fiz essa parede, eu já reformei esse quarto, eu já arrumei a cozinha, eu mandei ligar a água, mandei ligar a luz, está aqui a prova, apresenta os papéis, tudo. Quando você entrar num imóvel nessa condição, nessas condições, por favor, tudo que você fizer nesse imóvel, guarde. Até mesmo se você precisar colocar um tijolo, fazer uma parede, colocar uma pia, compre com nota e guarde essas notas. Tudo isso são provas de que você realmente exerce o papel de dono sem nenhuma interposição, ok? Então, se você está no imóvel há 2 anos, exerce a condição de dono, você já sabe, a partir daí você já tem direito ao uso capião, e esse é o momento de você procurar um advogado, procura um advogado civilista, tá? Ainda que esse advogado não tenha experiência nesse tipo de ação de uso capião, mas está tudo, ele vai só cumprir o que está na lei. A lei diz tudo, a lei fala os documentos que ele tem que apresentar, a forma como ele tem que chegar em juízo, e ele cumprindo isso aí, não tem como ele não ganhar, não conquistar o teu tão sonhado direito de adquirir a tua casa própria através da escritura pública, tá bom? Poderá ser feita outra informação, outra pergunta aqui. Poderá ser feita a ação de uso capião de imóvel público? Infelizmente, não, que eu acho um erro. Deveria sim, né? Deveria sim, porque existem milhares de imóveis públicos em total abandono Brasil afora. Então, eu, infelizmente, tenho que dizer a você que, como advogada, como pessoa que busca sempre a justiça, entre o direito e a justiça, eu estou mais propensa a defender a justiça, e eu acho uma grande injustiça uma quantidade de imóveis abandonados, imóveis de todos os entes públicos, e a pessoa não ter onde morar, não ter direito a entrar em um desses imóveis e promover a ação de uso capião. Infelizmente, não, mas eu acho uma grande injustiça, e aconselho, se você entra no imóvel, ele está abandonado, ele é um imóvel público, não invista nesse imóvel. Não faça parede, não faça reforma. Se você precisa morar nele, porque ele está em total abandono, não houve imposição do Estado, do município, ou de alguém, né, de nenhum ente público, mas lá está te servindo, more lá. Mas sem fazer investimento, porque você nunca vai conseguir a escritura para esse bem, porque há uma vedação na lei. A lei não permite que se faça uso capião de imóvel público, que eu não concordo e, infelizmente, só tenho a lamentar, ok? Mais uma pergunta. Se eu posso fazer uso capião de imóvel rural? Pode, completamente, a mesma situação. A mesma situação. Se você encontra uma fazenda abandonada, vamos colocar uma fazenda pequena aí, de 10 hectares, ou de 50 tarefas, não sei, dependendo do estado, né? Tem estado que se chama hectare, outros não, vamos por tarefa. Vamos colocar uma fazendinha de 10 hectares. Aí você viu que ela está abandonada, cerca quebrada, tem uma casa velha lá dentro, toda já caindo nos pedaços, tá sem água, sem luz. A mesma coisa, você entra, passa a exercer o papel de dono, a cuidar, arrumar a cerca, e a partir de 5 anos, já que você está num imóvel rural, tá? Você passa a adquirir o direito a fazer
a se socorrer dessa medida de uso capião para transferir essa propriedade para seu nome. Então, o imóvel rural também é possível fazer a uso capião, desde que não seja imóvel da União, do município, do Estado ou de nenhum ente público, tá? Seja de um particular, mas está abandonado, o direito é o mesmo e você pode e deve fazer, tá? Ai, aqui. Quem tem documento de posse registrado em cartório? Deixa eu ver uma pergunta muito importante aqui. Quem tem documento de posse registrado em cartório, pode pedir uso capião? Um dos requisitos para você pleitear a ação de uso capião é a posse. O que é a posse? A posse é você ter a coisa nas suas mãos, com você. Digamos se fosse um carro, é possível fazer a uso capião de um veículo? Claro que é. Você encontrou, você está na rua, de repente você encontra um carro abandonado lá. Um carro bonito. E aquele carro você passa ali, no dia seguinte, está lá no mesmo abandono. E aquele carro vai ficando empoeirado, às vezes com as marcas do tempo vai deixando ele enferrujado, com todas as características de um objeto abandonado. É possível fazer uso capião desse veículo? Claro que é. Só que, como o veículo, tá? Você não pode transferir para o seu nome no cartório, e sim, num órgão público, você procura o juiz. Você entra com um pedido judicial de uso capião de um veículo que você encontrou abandonado na rua tal, número tal. Eu até, em caso de um veículo, que sugiro, fotografa ele, tira as fotinhas, ele abandonado, cheio de poeira, já enferrujando, e exerça o papel de dono a partir de 1 ano e 1 dia. Já muda a história, um objeto. Então, 1 ano e 1 dia. Você, de posse desse veículo que foi abandonado, você encontrou abandonado na rua tal, número tal, você fotografou para provar que ele realmente foi encontrado naquele local. Você pode, querendo fazer uma ata notarial também, de que no dia tal, tal hora, você estava passando na rua tal e encontrou um veículo abandonado. No dia seguinte, você passou lá, ele continuava lá. Na semana seguinte, passou lá, ele continuou naquele local em total abandono. Você resolveu ir atrás de um chaveiro, já que você percebeu que o imóvel, que o veículo estava abandonado, você procurou um chaveiro, fez a chave, se tomou posse do bem, levou para sua casa e passou a cuidar. 1 ano e 1 dia, você entra com um pedido judicial para que aquele carro seja transferido para você através da ação de uso capião e, logicamente, o juiz vai tomar todas as providências posterior, vai notificar o DETRAN, o CIRETRAN da sua cidade, determinando que aquele bem, aquele veículo seja transferido para seu nome, já que você tem a posse e supriu todos os requisitos que a lei pede para que você seja o proprietário. A partir dali, o DETRAN só tem a atender, porque ordem judicial não se discute, se atende. O DETRAN vai imediatamente, após receber a ordem, transferir o veículo para você, o que não vai mudar em nada, o veículo vai para suas mãos documentado em dia, na hora que você quiser vender, trocar, você faz sem nenhum impedimento, porque o veículo é seu por força desse instituto da uso capião e por determinação judicial, tá? Nós estamos já com quase 1 hora de live. Então, gente, é rapidinho, né? A gente passa, as perguntas chegaram bastante. Eu quero aqui encarecidamente agradecer tanto a quem compareceu através do Instagram, como a quem compareceu através do Facebook. Obrigada de coração. Espero ter contribuído de alguma forma com essa informação, que eu acredito que para muitos tem muita importância. Encerrar agradecendo, primeiramente, a Deus e a todos vocês por me prestigiar através das 2 redes sociais. Logo, daqui uns 2, 3 dias,
essa live estará disponível através do YouTube. Por favor, não esqueça, me segue no YouTube. @Alexandra Advogada, não só essa live, como outras que já disponibilizei, e vídeos, outras matérias, e todas, de alguma forma, poderão te ajudar. Ou ajudar alguém da sua família, algum amigo. Obrigada de coração e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.